De Lobas, chegamos aqui no 53º Las Lobas Círculo, mulheres que se encontram aí nas terças-feiras às 13 horas. Então seja bem-vinda, quem está assistindo agora, quem está assistindo depois também. E hoje a gente vai finalizar o conto do Patinho Feio. Então a gente tá aqui com esse livro. Como é que funcionam os círculos, né? Nosso companheiro aqui de jornada, Mulheres Correm com os Lobos, da autora Clarissa Pícolas Estés. Tem vários contos, a gente já passou por vários contos. E estamos nesse conto do Patinho Feio, que ele se chama A Procura da Nossa Turma. A sensação da integração como uma bênção. E aí ela conta a história do Patinho Feio, quando a gente tá buscando a nossa turma, né? E hoje o trecho é sobre a gente ser diferente. Tu não se sente diferente aí na tua família, fazer uma coisa diferente, num grupo de amigos. Todo mundo estuda alguma coisa e tu estuda algo diferente. Tu procura terapia e os outros não procuram. O que tu se sente? Qual é a tua relação com essa diferença? Temos duas parceiras hoje, especiais, a Tati e a Edith. Já vou convidar elas aqui daqui a pouco para começar esse bate-papo. A gente leu antes esse livro e a gente traz a abordagem dele para nosso dia a dia, para o empreendedorismo, para essa transição de carreira. Então, vamos fazer essa análise aqui. Já vou convidar as duas gatas aqui. Tipo de mulheres poderosas. Poderosas. Oi, Tati, bem-vinda. Oi, oi. Voltei. Boa tarde! Tarde. Bem-vinda, Edith. Tudo bem com vocês? Tudo, gente. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano. Ai, então vamos lá, mulherada, já começamos. Para quem tá assistindo, quiser comentar, conversar com a gente, saber o que está acontecendo, ler o livro, não ler o livro, isso não importa, porque ele conecta tanto através do que a gente está conversando aqui, que o que traz a leitura do livro, se tu for ler depois, é profunda, mais profundidade ainda, porque cada vez que a gente lê, é outra percepção, lê de novo, até partes que a gente achou que tinha lido, mas parece que nem leu, porque volta para outro momento da vida que a gente está. Então, eu sinto que esse livro, ele é uma leitura a vida inteira. Ele é, em cada ano, em cada ciclo diferente, a gente tem outra perspectiva, outra relação com o que está acontecendo no momento. Então, ele ajuda a trazer essa... O que eu tenho que fazer agora? O que eu posso fazer? E esse trecho que é para finalizar o conto do Patinho Feio, que se chama O Zigoto Errado, queria trazer para a gente começar alguns trechos iniciais ali que ela vai falando sobre isso, tudo explica o que é esse zigoto errado e tudo mais, conta também uma história sobre isso e tudo. Mas o que eu quero já chamar as gurias para a gente conversar? Essa sensação da gente parecer que tá... Aqui ela fala, né? Parece na página 221, se a gente se sente numa família estranha e também existem outras perspectivas. Se sente muitas vezes num grupo de amigos estranho, no trabalho se sente diferente de todo mundo. Tem vários lugares que a gente pode estar e se sentir diferente. Geralmente a mulher que vai empreender e que a família não empreendeu, ela já é diferente ali. Nessa decisão, porque todo mundo tinha salário fixo. E aí ela resolve fazer uma coisa que não tem salário fixo, ela já é diferentona do negócio. Ali ela já vai ter essa sensação de, peraí, mas todo mundo tinha um salário fixo, e agora? O que eu faço se eu não tive eu não vivi isso, né? Então,
Gurias, vamos falar para a mulherada aí o que é essa sensação de se sentir diferente. Tá errado, será? Porque a gente tem essa sensação, né? Peraí, eu vou tentar voltar e ser igual, né? O que eu posso fazer para ser igual? Porque eu só posso estar errada aqui, eu só posso ser errada na história, né? Então, para a gente trazer para as mulheres que ser diferente também não é uma questão de um bicho de 7 cabeças, isso é ruim, isso não é ruim, né? Ó, Não, de jeito nenhum. Eu sou essa com intencionário fixo. Você se sentir estranho, eu acho que quem não se sente estranho na família que chega, não sei se eu digo que é um felizardo. Talvez ela se encontre, tenha mais abrigo, mais aconchego. Não seja tão penoso, porque ela acaba seguindo aquele padrão. Mas vamos lá, eu fui de uma família estranha. Eles eram muito agitados. Era de uma família estranha e fiquei, né? Eles eram muito agitados, muito festeiros. E eu gostava de ficar muito no meu canto. Eu ainda tenho essa característica de gostar de ficar no meu canto. Mas eu tenho os meus momentos desse lugar que eu vim. Eu aprendi a ser assim também. Quer dizer, eu me adequei. E aí a gente volta nos outros contos, né? Você procurar sua tribo, você perder sua pele, você se encaixar. E é isso que o Patinho faz. O Patinho fala assim, essa aqui não é a minha tribo. Então, mesmo que inconscientemente, quando ele vaga pelo mundo, ele vaga procurando semelhantes. Pessoas que agem como ele, que pensam como ele. E quando ela fala uma expressão que ela fala segundo parágrafo, no entanto, chega também a hora de remar para longe disso tudo. A gente rema para longe. Se você tem uma família que já tem o seu negócio, e você, vamos botar como diz a Ítala, né? Você é herdeira, você não quer aquilo, você vai procurar outro caminho, porque você já é um patinho feito daquilo ali. Você já não combina. Você vem de uma família que todo mundo estuda, que todo mundo faz graduação, faz a mesma graduação, faz o mesmo curso para poder se manter naquele, eu não vou nem dizer padrão, eu vou dizer naquele mesmo quadro. Então, você não pode querer ser diferente do que a sua família é. E aí você, para não perder o que você já tem, você se mantém, você vai querer continuar, querer seguir esse modelo ideal de vida. E a gente sente dor no final, porque isso vai contra a sua própria natureza, a sua essência mais interior, e eu estou falando de uma dor minha, né? Como diz uma influencer que não gosta de ser chamada de influencer, estou falando de mim, eu, Tatiana. Isso me causou dor, e essa dor eu trato até hoje, porque ela não é fácil voltar a resgatar essa essência de criadora, de criatividade, de inovadora, de ser diferentona. Ser diferente você é motivo de gozação, e ninguém gosta, né, de se adequar toda hora, se sentir inadequada como a gente se adequa na nossa inadequação. Mas até a gente aprender a ser assim, dói demais. E quem fala muito bem disso é a Edith, que eu vi todas as lives que eu perdi, que eu não participei. Ela fala muito bem disso, desse lugar de cérebro que a gente tem que reformular. Eu estava pensando aqui sobre o que você falou, Tati. Eu sempre fui muito diferente do que você é. Eu era que era agitada, eu era que queria sair, eu era que queria movimento, e na minha família não. As minhas irmãs estão em 5, né? As 4 ficavam paradinhas, e a minha mãe também. Meu pai já estava falecido, e a minha mãe queria que todas nós ficássemos paradas. Que todas nós seguíssemos as regras dela, sabe? De ter aquele controle, de não agitar muito, né? E eu era que sempre queria sair, e queria ir dançar, e sair com os amigos, e ficar na rua. E aí ela me chamava de pessoa ruim, né? Porque não obedecia. Mas isso também nunca me paralisou, não. Eu sempre retrucava, eu sempre falava, eu sempre estava, sabe, buscando a minha essência, sabe? Sempre estava ali, sabe, firme.
E no livro vem falando sobre isso, né? Que, peraí, que nós temos tendências diferentes, né? Umas querem ficar mais paradas, outras querem mais agito, umas querem trabalhar no barro, por exemplo, outras querem ser cientistas, e não tem uma regra certa, mas ela fala também a respeito desse modo sobrevivência, né? Quando a gente fica nesse modo sobrevivência, que é essa adaptação, é isso que eu entendi, quando a Tati falou, né, de se adaptar ao modo deles, né, de tentar se encaixar no modo deles. E isso vai trazendo essa tristeza, essa frustração, né, porque a mente da gente sempre vai ficar procurando uma resposta para alguma coisa que venha como uma questão. Por exemplo, como é que eu nasci nessa família? E ainda tinha uma brincadeira de criança, que eu acho que vocês devem ter passado também por isso, que era assim, quando você estava fora dos padrões da família, aí a irmã vinha e falava assim, você é adotada, você não é dessa família. Você foi achada na enchente. Essa eu nunca vi. Essa é a primeira vez. Você veio na enchente. Olha que coisa. E a minha irmã falava assim, você é adotada, você é adotada. Aí eu ficava pensando assim, gente, será que eu sou adotada? Aí vinha o medo, né? Falei, meu Deus. E aí vinha aquele receio e eu começava a querer encaixar, mas era muito mais forte que eu era realmente. Eu sempre fui essa mulher selvagem, sabe? Tem os momentos onde a gente paralisa, tem os momentos onde a gente tem esses questionamentos, onde a gente ainda fica relutando contra essa mulher selvagem, mas no meu caso, assim, eu ainda percebo essa mulher selvagem agindo muito, né, em vários momentos da minha vida. E é isso, a mente da gente sempre vai dar essas bugadas, sabe, de querer trazer uma resposta que seja a resposta certa, uma resposta coerente. Ah, você está nessa família, você nasceu nessa família por isso, por isso e por isso. Você é esse zigoto errado, por exemplo, por isso, por isso e por isso. E não tem essa resposta, não existe. Isso é mentira. Você veio nessa família para você aprender a ser corretamente. Isso. A seguir o caminho para cima Aí tem acho que essa foi a pior. O terceiro passo tem todo esse... E não vai ter, não vai ter. Porque nós somos quem somos, porque somos indivíduos. Exato. E nascemos nessa família por uma série de razões aí que a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente está aqui. O que a gente faz com isso? A gente usa a nossa essência selvagem para viver o melhor que a gente puder, da melhor forma que a gente puder. E não reprimir. E o livro vem falando, depois vem destrinchando melhor isso, né? A sobrevivência, ela quebra demais a nossa força, porque a gente só tenta sobreviver, e quando vê, tá no automático. Aí já tá aceitando tudo que vem, tudo que chega, recebe de bom grado, não se rebela, não se reinventa e vive nessa vida automatizada. Exatamente. E ela fala aqui ainda sobre... Eu acho que eu estou pulando algumas partes daqui, porque eu estou falando das coisas que mais me chamaram a atenção, né? Mas ela fala assim, que muitas vezes a gente se vangloria, né? Da questão de estar no modo sobrevivência. Ah, não, eu sou uma sobrevivente, eu consegui, não sei o quê. E isso faz com que a gente crie uma casca, né? Uma casca de proteção, né? É como viver num casulo dessa forma. Mas isso também faz com que a nossa vida paralise. Porque quando eu penso, eu sou uma sobrevivente, isso vem como um troféu. Ai, que maravilha. E esse casulo que é criado em torno disso, né? Essa casca, faz com que eu paralise e aí eu também não consigo fazer mais nada da minha vida. Eu fico conformada de não fazer mais nada da minha vida. E aí é que está o grande problema, sabe? Que eu vejo para mim, sabe? De paralisar, de ficar estagnada, de não conseguir avançar. Isso não me traz... Eu fico inconformada com isso.
Então eu paraliso e desparaliso, paraliso e desparaliso, e assim fico nesse movimento. Porque eu não fico conformada mesmo de ser uma sobrevivente. Eu não quero ser uma sobrevivente. Eu quero avançar, eu quero conseguir mais coisas, eu quero conquistar muito mais coisas. E isso é uma característica da mulher selvagem também, que todas nós temos, todas nós temos. Mas o quanto que a gente dá ouvidos para essa mulher selvagem, e o quanto eu dou ouvidos para esse meu, quanto eu olho para esse meu troféu, ai, eu sou uma sobrevivente, olha que maravilha, né? Acho que a primeira coisa que vocês comentaram sobre a gente se sentir fora não ser adequada àquela família, ou o que seja, às vezes a gente não percebe que está tentando se adequar. Por isso a gente fala que muito traz essa consciência, né? E acho que no final de ano, agora foi o momento que eu mais prestei atenção nas minhas atitudes em relação ao me adequar ou não adequar naquilo ali. Adequar ao que eles fazem ou não. Então, eu sempre tive uma percepção sobre mim, isso que vocês comentaram, eu sou mais quietinha, eu sou mais agitada. Eu achava que eu era mais a agitada da família, que eu era aquela que faz a folia da festa. Só que, na verdade, nesse final de ano, eu fui perceber que eu não sou aquela que agita a festa. Esse é o perfil da minha mãe. Esse é o perfil que ela gostaria que eu tivesse, que fosse a animadora da festa, né? Então, ela sempre me carregou junto nas festas, aquela coisa, vamos junto, vamos animar. E agora, nesse final de ano, eu percebi, realmente, eu não sou animadora de festa, não. Que eu achava até agora, dia 2 de janeiro. Eu acreditava que eu era a bagunceira animadora, mas eu não sou. Eu quero fazer a minha festa do meu jeito ali, e eu não percebi que eu não quero ter que trazer os outros junto, né? Ter que trazer todo mundo para alegria, para felicidade, fazer os outros beberem um pouquinho mais e tudo mais. Daí prestei atenção nisso, realmente. Peraí, agora eu vou bater o pé aqui com quem. Vou experimentar ser essa outra pessoa, que não é, porque eu também não tinha essa experiência, eu sempre estava ali animando as festas, né? Experimentar ser essa mais quieta, a que faz a sua própria festa. Então, esse zigoto errado de eu sentir diferente, eu posso me sentir diferente, mas experimentar o que eu quero, tanto de um lado quanto do outro. Por isso, esse modo de sobrevivência que vocês estavam comentando, não dá para persistir realmente. Porque nesse modo de sobrevivência, eu não experimento nada. Eu fico batendo pé que eu sou sobrevivente, porque eu passei por tantas coisas, eu tô ali sobrevivendo e tal. E só que eu não experimento ver um outro lado dessa mulher. Realmente sou essa, quero me adequar a esse momento ou não, né? E ela vai falando muito disso no conto, sobre cada mulher ter essas características, como ela falou, que a Edith comentou ali, sobre umas serem cientistas, as outras querem ser mães, outras não querem e tudo mais. Uhum. Só que muitas vezes a gente vai experimentar um lado, experimentar o outro, e talvez aquele outro foi só um momento, e talvez mais pra frente eu vou ser de novo aquela outra barulhenta e bagunceira e o centro da atenção, ou a que chama a atenção. Então tem esse lado também, de eu precisar entrar nesse movimento de deixar a sobrevivência, eu saber quem eu quero ser, né? Se eu quero ser essa, uma ou outra, ou como eu quero ser, entender essa essência também da mulher selvagem, a gente nem conversar mais com ela, que a gente fala, né? Entender que existe essa mulher dentro da gente, que ela instiga a gente a fazer coisas e tudo mais, né? Desculpa, Tuti. Não, pode falar. Não, isso que você está falando aqui, tem um trecho do livro aqui na página 226, no último parágrafo, fala assim: em vez de tornar a sobrevivência a peça principal na nossa vida, é melhor usá-la como uma entre muitas insígnias. E é isso que você está falando, né? Existe essa parte sobrevivente, ok. Mas isso não pode ser o centro da minha vida, sabe? Viver girando em torno disso. Porque antes, num parágrafo anterior, ela fala assim: qual é o alimento básico para a alma? Então, para algumas mulheres, o ar,
a noite, o sol, as árvores são necessárias e vitais. Para outras, somente palavras, papel, os livros conseguem saciá-la. Para ainda outras, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se, correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. Ou seja, não tem certo e errado. Tem aquilo que é você. Né? É preciso reconhecer isso na gente. Ou seja, se adaptar, talvez não seja um recurso muito satisfatório nesse momento. Né? A gente procurar qual é a nossa essência, do que eu gosto, que nem a Tati estava falando, não gosto mais do silêncio, quero ficar mais na minha. A Tuti pensou que era agitada, que punha anima. Não, percebeu que não. É essa consciência de se auto-observar que faz toda a diferença. E que quando a gente se conforma, a gente para de se auto-observar e fica no automático, que nem a Tati falou aqui. E para de prestar atenção. E aí que vem uma outra armadilha, que é, talvez, essa questão de se adaptar, como o livro vem falando depois, tenha feito sua criança morrer. E quando a criança morre, aí morre tudo. Não tem como. E a criança, a gente está falando aqui, a criança que é aquela criança que é criativa, a criança que tem impulso para fazer as coisas de uma forma natural e que, quando a gente começa a querer se adaptar, a gente silencia essa criança. E a alma sai do corpo, como ela disse. A alma foge. A alma foge, exatamente. A alma sai do corpo porque eu estava visualizando eu aqui, e muitas das minhas andanças na vida, percebi que a minha alma estava saindo do meu corpo, que já não era mais eu. E uma coisa super interessante é perceber, por exemplo, nas pequenas coisas. E eu tenho percebido muito isso quando eu vou fazer uma postagem, por exemplo. Que quando eu não estou fazendo da minha alma, quando eu não estou conseguindo extrair aquilo que vem do coração. E aí, é como se você estivesse sentado numa cadeira ali, uma cadeira da trava, uma cadeira da adaptação, do conformismo, e sentasse na outra. Eu falei, peraí, então eu vou mudar de cadeira, vou sentar nessa outra para ver como que eu me sinto. Que é aquela cadeira que traz, sabe, a sua essência mesmo, aquela cadeira que traz a leveza, a tranquilidade de ser quem eu sou, do jeito que eu sou, como eu sou, me aceitando. É essa investigação que precisa ser feita diariamente. Porque senão a gente volta para o modo automático sem perceber. Por isso que é automático, né? Porque é muito mais fácil de viver assim. Gasta muito menos energia. Demanda muito menos de mim. Por exemplo, eu fazer comida, que nem a Tuti vem falando sempre sobre a comida nos stories dela. Exatamente, cara. Fica na cabeça da gente, esse negócio incrível isso. Porque, já que vai ficar automático, então vamos fazer para que isso funcione bem para mim. Então, eu vou usar um dia para cozinhar tudo aquilo que eu já sei, para eu não ocupar mais o meu tempo durante a semana pensando nisso. Então, eu uso só aquele dia. E para isso precisa organização, que nem ela está falando, organizar os dias, o que precisa ser feito para que eu possa consumir o menos de energia possível na minha vida. Para que eu possa usar essa energia para onde eu quero ir. Qual é o meu objetivo, qual é o meu sonho, qual é o meu desejo. E aí, fazendo essa dinâmica de organização, fica muito mais simples de usar esse modo automático, né? De gasto de menos energia, para que eu possa usar esse meu tempo, essa minha energia, para fazer coisas que sejam mais agradáveis para mim, onde eu possa usar a minha criatividade. E é isso, nossa, falei um monte de coisa aqui que eu já nem sei mais por onde eu comecei. Não, de tudo isso aí que você falou, eu me prendi num parágrafo em que ela fala daquelas crianças que são bem comportadas demais. Né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu cheguei a esse lugar desse lugar automatizado? Como é que a minha criança fugiu tanto? Inclusive, antes de começar a live,
Meu primo achou uma foto da minha infância que eu botei numa história lá do WhatsApp. E tá assim, toda mofadinha, porque já não tinha mais nem como restaurar, né? E eu fiquei assim, eu olhei para aqueles olhos da foto e falei, menino, onde é que você foi parar? Cadê tu? Sabe? Porque realmente eu era essa criança que gostava de ficar quieta, mas tinha que ter um comportamento mais agitado para poder acompanhar aquela família. E aí fui ficando aquela menina que chega, senta. Acho que muitas aqui vão se identificar. Aí alguém vai oferecer água. Aí você faz assim pra sua mãe. Pra esperar o olhar dela, sabe? Se pode ou não, se tá aprovado ou não. Você tá brincando, de repente sua mãe passa e você faz assim. Pra ver se você tá se comportando direitinho, né? Pra você ser aceita, porque você é uma menina bem comportada, uma criança muito direitinha, que não tá se sujando com nada. Então, eu vou falar da educação. A gente vai educando os filhos da melhor forma possível, do nosso momento, da melhor forma que a gente recebeu, mas a gente vai fazendo esse trabalho que talvez a sua mãe tenha tido muito, Edith, porque você foi essa menina rebelde, pelo que você está falando. Você foi a inquieta. E que bom que você foi a inquieta, porque hoje você está aqui dando uma aula, né? Dando uma aula de como alimentar essa criança cada vez mais, de como alimentar esse fogo selvagem cada vez mais e de como essas mulheres podem resgatar isso. Inclusive ela fala aqui, né, do ritual da oferenda para a criança. E estou pensando até em fazer isso, alguma coisa parecida. Porque, veja, se eu resgato aquela essência daquela criança que não foi podada, eu começo a alimentar aquele fogo selvagem. Então eu trago de volta o que hoje seria entendido como rebeldia, eu trago a minha criatividade, além de criatividade, diferente de criadoria, gente, de criador, de criar coisas. Você sempre está inovando, buscando novos caminhos, novas formas de chegar no mesmo objetivo que todo mundo, mas você faz diferente. E é isso que nos torna especiais. E ser diferente é bom. Por que a gente tem que ser podado, tem que ser igual? Por que eu nasci numa família de pato e eu tenho que ser pato se eu posso me tornar um ganso? Não é não? Mas acontece que tem uma questão muito séria aí, que é a questão do pertencimento, né? A gente tem essa necessidade de pertencer. Ah, com certeza. Que é um mecanismo, né, de sobrevivência do ser humano e todos nós temos. Mas eu posso sobreviver sendo quem eu sou, sendo autêntica do jeito que sou. Porque não tenho nenhum indivíduo igual. E isso é muito clichê falar. Gente, você não é igual a ninguém. Aí a pessoa fala assim, não, eu aceito. Eu não sou igual a ninguém, mas eu quero ser. Entre aspas. Eu preciso ser, porque senão eu vou ser excluído. E aí mexe com muitos sentimentos, com muitas emoções dentro da gente. Por isso que eu falo que precisa prestar atenção no como você está agindo. Prestar atenção nos seus sentimentos, como o seu corpo reage a tudo que é trazido para você como informação. Né? E essa é uma questão que é muito clichê também falar, mas a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. A gente não presta atenção nas nossas necessidades, a gente não presta atenção nas nossas prioridades, simplesmente ainda funcionando nesse modo. Eu preciso pertencer. E para isso eu preciso realmente me excluir. Excluir a minha alma daqui para eu poder fazer de acordo com o que todo mundo está fazendo. Para que eu seja aceita. É com isso que eu não me conformo. Com isso eu não me conformo. E agora me veio uma lembrança com você falando, Tati, de sempre gostei de um tipo de roupa. Roupa justa, apertada, curta, transparente, de tudo que ninguém aceita. E aí, ainda esses dias, com mais de 50 anos, uma pessoa veio falar para mim, ai, essa sua roupa parece de... E aí eu falei o nome. É isso que você está querendo dizer? É isso que eu queria falar. Eu falei, desculpa. Se tá te incomodando, cara, eu tô mandando mesmo para aquele lugar. Não importa. Não importa. Eu não aceito mais. Eu acho que eu nunca aceitei, sabe? Esse negócio de ficar abaixando a cabeça. Sabe, a mulher é selvagem.
A mulher tem a vontade de fazer as coisas que ela tem vontade de fazer. Mas não, ela se resigna, ela baixa a cabeça, ela se conforma. Cara, não dá mais para fazer isso. Não dá mais para fazer isso. E outra coisa. Quantos anos você passou se restringindo, se encolhendo? E quanto isso trouxe de benefício para você? Uhum. É só fazer essa pergunta. Quanto isso te beneficiou? E o benefício que eu falo é o sentimento que isso vem para você. Como que você se sente em relação a isso? Aí você passa anos após anos, se sentindo mal, se sentindo vazia, e ainda continua nesse mesmo mecanismo. Uhum. Tem que dar uma guinada. Tem que dar uma guinada. Tem que dar uma guinada. E ó, só vai ficar no barco quando você guinar quem realmente tiver força. E aí eu falo assim, ó, aguente quem puder. Aguente quem puder. Quem não puder pode cair e vai nadando. De boa, sem problema. Cara, a gente vai fazendo uma seleção de quem está perto da gente e qual é o grupo que eu quero pertencer. Eu quero pertencer ao grupo das mulheres selvagens. Essa me preenche, essa me agrada. Faz sentido pra gente. E isso ilumina. E isso ilumina. Porque a gente vai perdendo o brilho. A gente vai perdendo o nosso brilho. A gente vai ficando opaca, transparente. E depois a gente fala assim, ai, eu queria tanto ser amada. Como você quer ser amada se você mesmo não se ama, se você não se observa, se você não olha para você, se você não presta atenção? Hoje eu postei, por exemplo, nos stories sobre água. A pessoa não consegue nem tomar água, a pessoa não consegue nem perceber qual é a necessidade que o corpo dela tem naquele dia, simplesmente porque ela está ocupando o tempo dela em agradar todo mundo e começa naquela dinâmica louca já de querer ajeita a casa, ajeita filho, ajeita marido, ajeita o chefe. Gente, tô cansada de ajeitar todo mundo. Cansei de ajeitar. Não quero mais. Vou ajeitar eu. Vou ajeitar eu. Porque, ai gente, eu ouvi uma expressão, não sei se eu posso falar aqui, mas eu tô muito com vontade de falar aqui. Então fala. Eu vou falar. Eu vou falar. No caixão só cabe um. É verdade. No verdade. caixão só cabe um. Ninguém vai por você. E ninguém vai trocar de lugar com você. Sim. Sabe essas pessoas aí que você tá cuidando? Aí você fala, você tá lá no leito de morte, morrendo lá, e vem todo mundo, ai, sinto muito por você. Eu vou ter tanta saudade, e não sei o que. Aí você fala assim, será que você pode trocar de lugar comigo? Cara, não vai ficar um desse hospital com você. Não vai ficar um. Não fica. Não fica. Assim como eu também não fico no lugar de ninguém. Eu não vou ficar no lugar de ninguém. Uhum. Então a gente tem que escolher no lugar de quem que você quer ficar hoje. Você não está no leito de morte ainda, você está na sua vida. No lugar de quem que você vai ficar? No seu? Ou do seu marido, do seu filho, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, do seu chefe? Tem que escolher. Tem que escolher. A doutora Carissa dá 2 toques sobre isso, né? Ela fala que para você trazer de volta essa chama, você até está falando assim, essa pessoa não está com alto amor, está tudo corroído e tal. Lá na 225 ela vai falar assim, que para resgatar isso, né? Um resgate desses exige alguns ingredientes. E aí é você com você mesmo. Aliás, todo o livro, ela fala do pato, ela fala do barba azul, ela fala do sapatinho vermelho, e é sempre você com você, né? Esse livro nunca é do outro. É só você com você. E aí você tem que ter uma honestidade aberta, energia, ternura, carinho, um exame de raiva e amor. Humor. Combinados, esses elementos compõem uma canção que chama a alma de volta para casa. E não tem jeito. Isso daí a gente conquista com muita terapia, autoconhecimento e alimentando o amor próprio. E aí, o último... E aí eu lembrei... Falei o comentário da Adriana. Mas a gente cuida de todo mundo mesmo. Dar os tapas na cara das... Às vezes eu sou preciso dar tapa na cara para poder andar. Todos. Agora eu já sei até do que tu te lembrou. Ai, gente do céu. Oh, meu Deus.
E aí essa atitude que a Edith está falando que ela tem hoje, muito mais aflorada, muito mais brilhante, lá na última parte, né, ela vai falar assim, não se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com o passar dos séculos que ser diferente significa estar no limite. Significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original. Gente, imagina aonde a gente pode chegar se permitindo a tudo isso. Se liberando dessas amarras que vêm ao longo da vida, que te podaram, te colocaram num lugar de bem comportada. Vamos ser um pouco mais Edith na vida. Um pouco mais Edith. Não, ainda eu queria trazer para colaborar essa parte. Tem uma parte do livro, esse livro que eu estou lendo aqui, que é a Arte da Imperfeição, da Brené Brown, e ela fala sobre esse negócio do pertencimento. E ela fala assim que a maioria de nós usa adaptar e se adequar quando a gente fala de pertencimento. Então, acho que isso se identifica muito, né? Então, ela fala sobre ela diz assim, como inúmeras pessoas são muito boas quando se trata em me adaptar. Sabemos exatamente como batalhar por aprovação e aceitação. Sabemos o que vestir, o que falar, o que não falar, como deixar os outros contentes. Sabemos como passar o dia nos portando como camaleão. É o que ela fala, né? E uma das maiores surpresas da pesquisa dela foi pensar que a adequação e o pertencimento não estão ligadas. Então, a adequação atrapalha a sensação de pertencimento. Uhum. Não quer dizer que eu preciso ser igual, porque o meu lugar na minha família, e aí a gente fala sistemicamente sobre isso, é garantido pela lei do pertencimento, da forma que eu for. E aí a gente fala de aceitar o nosso pai e a nossa mãe, o mais difícil que a gente acha que eles sejam, e a gente é aceito nessa família, a gente não tem que se adaptar para ser algo, para ser aceito aquilo ali. Essa sensação que ela fala da gente tentar se exigir que a gente seja aquelas características que a gente conheceu dos outros, né? Mas a gente não para perguntar realmente quem eu quero ser, que era o que a Edith estava comentando. Tá, mas peraí, foda-se se tu acha que a minha roupa não tá boa. Realmente eu quero andar assim. Se tu acha que eu não tenho que andar assim, foda-se, peraí, agora eu vou levantar de manhã e vou pensar primeiro em mim, depois no que tem para fazer na casa, nos outros, na hora do almoço, etc. Então, essa questão da gente não tentar se adaptar para isso, para poder pertencer. E, claro, que essas armadilhas que a Edith estava comentando, das pessoas virem falar ou perguntar, são armadilhas. A gente fala nos outros pontos, ela fala sobre essas armadilhas também, né? Que vem uma pessoa fazendo uma pergunta, a Edith podia se questionar e mudar, como a gente já conversou sobre vir aqui na internet e ser uma outra pessoa. Porque eu preciso pertencer a essa internet como a pessoa que fala bonito, boazinha, a que fala leve. Mas se eu não sou assim, por que eu tenho que vir aqui na internet e ser isso? Da onde que eu tiro essa percepção? Eu tenho que pertencer a isso, né? Eu tenho que me adequar à internet também, eu tenho que me adequar, ou eu não posso ser quem eu sou? E aí, por isso, muitas mulheres têm esse conflito de colocar a cara na internet, colocar suas coisas, né? De verdade quem realmente é, porque fica também tentando essa adequação, esse pertencimento ali, essa confusão entre adequação e pertencimento, né? E vocês comentaram sobre essa criança, aí faz tempo já, mas olhar para como que a gente era quando criança e sentir aquela sensação, né? Não matar aquela criança, porque eu era uma criança quietinha, se for pensar. Depois que eu tornei a pessoa que tinha que ser agitada. Então, eu era uma criança quietinha. E esse limbo entre a criança e até hoje é como se aquela criança não existisse mais, né? Como se eu dissesse, não, aquela quietinha sai. Eu não quero que ela seja assim. Eu quero que ela seja agitada. Porque todo mundo é agitado, então eu preciso ser agitada. Vou me adequando a isso, né? Mas aí a gente olhar para essa criança que a Tati falou, esse
fazer esse próprio ritual. E a gente fala tantas coisas, não é só um ritual. O nome ritual, às vezes a pessoa pensa que tem que ir lá fazer um ritual no fogo, na terra e tudo mais. Mas pode ser uma escrita, né, dizendo o que eu fazia quando eu era criança, que tipo de brinquedo eu tinha, como que eu brincava, com que coisas que eu fazia, o que eu gostava de fazer. Né? Esse é um exercício já de entender. Porque lá a gente não estava nem aí quanto a pertencimento e adequação. Quando foi crescendo, formando a nossa identidade, aí sim, começou a ter a sensação, né, peraí, eu preciso me adequar aos meus colegas, à minha família, aí começa, assim, esse comportamento que a Tati estava falando, né, não, peraí, eu tenho que esperar alguém dizer se está certo ou se está errado, antes de eu fazer. Porque eu não sei, a gente está ali formando uma identidade, né, e aquilo ali forma até a gente se questionar, que eu acho que chega esse momento que a mulher selvagem, ela vem, bate na porta e fala assim, olha, minha filha, para te conquistar as coisas que tu quer, fala aqui comigo, dá um jeito de me tirar aí desse calabouço, porque eu tô querendo sair para fora. E às vezes a gente fica resistindo por um tempo, né, esse olhar pra gente, mas chega um momento que não tem como, ou olha, dá um jeito, ou ela vai cutucar de várias formas ali, fazendo com que a gente tire essa mulher pra fora, né. Uhum. Tem uma parte aqui, a Tati eu estava comentando antes, falando que esse modo de sobrevivência, né, de a gente ficar meio paralisado, fala que a mulher pode até se tornar dura como carne de pescoço, mas em algum ponto ela começa a inibir o desenvolvimento futuro dela, né? Então, quantos anos ainda a gente pretende continuar dura? E isso aconteceu numa fase da minha vida, né, que eu tive dores no corpo por causa disso, por causa dessa dureza, desse modo de sobrevivência, de aceitar aquilo que eu não era, de permanecer insistindo no modo que não era eu. E isso também, essa questão das dores, me alertou. Quantas de nós está sentindo dores aí no corpo físico mesmo, não é só não. Por ficar, sabe, se espremendo. Se eu não observar isso em mim, quem é que vai observar, gente? Pelo amor de Deus, me avisa, porque ninguém vai. Você pode continuar tomando remédios, tudo para ir aliviando as suas dores, mas essa sensação não vai passar. E o futuro sempre vai ser parecido com o que há hoje. Nunca muda. Nunca muda. E quantos anos a gente vai continuar nessa? Uhum. Quantos anos ainda a gente pretende encolher essa mulher selvagem nossa? As coisas caladas não é bonito, não. Não fortalece, não. Enfraquece. Tem que gritar mesmo. Tem que catar a estrada. E não precisa ser muita coisa. Não precisa ser muita coisa. Não precisa ser, sabe, dar uma guinada 180 que nem eu fiz. Pode ser em pequenas coisas, sabe? Você já ir fazendo mudanças em pequenas coisas. Né? Então, por exemplo, dizer não, começar a impor os seus limites, experimentar, como a Tuti falou. Não tem como. Precisa experimentar. E recursos a gente tem um monte, porque a internet está aí para você, o Google está aí para você procurar, pesquisar, é grátis, é gratuito. Não está feliz? Procura. As lives aqui são gratuitas. Não precisa muito. Tem terapia, dá para fazer terapia aqui no Google, se você quiser. Lendo um livro, quanto tempo você tem, se você é aquela pessoa que gosta de ficar no seu canto quietinho, você tem lido seus livros, você tem procurado pesquisar? Travou, eu acho. Travou. Isso te dá? Quando a sua mente percebe, parou a minha também? Parou. Parou. Tô aqui falando, filho, glorioso. A mente da gente precisa perceber a recompensa que determinada atitude vai ter pra gente. Então, quando você começa a fazer pequenas mudanças e sua mente, seu cérebro começa a perceber, nossa, isso me deu uma sensação tão boa de preenchimento, de gostosura aqui dentro, quero mais.
Aí você pega e dá mais um passinho. E depois você dá mais um passinho. Mas não tem como ninguém aqui pegar você e ir colocando o seu pé na frente, depois o outro. É você que tem que fazer. Uhum. É você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer, por mim. Não tem pílula mágica, né? Que nem diz uma colega minha. Não tem pílula mágica que eu tomo e amanhã eu já estou de outra forma. Não tem. É preciso experimentar. Pequenas coisas, bem como tu estava comentando, e eu gosto de falar esse exemplo porque eu acho que ele parece tão pequeno, mas ele foi tão relevante para o meu cérebro, que o meu esposo entrava, enquanto eu estava tomando banho, ele entrava no banheiro para fazer alguma coisa. Isso é um exemplo assim, muito, muito simples de uma atitude, trazer isso que a Edith falou, de ter de trazer essa sensação de tô colocando limite e tomei uma decisão aqui, tô trazendo essa sensação. E eu disse para ele assim, eu não quero mais que tu entre no banheiro enquanto eu tô tomando banho. Foi uma luta no início. Foi uma luta, porque era um costume de anos, que era normal, né? E até que ele continuou fazendo essa prática, e eu disse, tá, então vou começar a chavear a porta, então. Então eu comecei a chavear a porta do banheiro, até que ele saiu desse costume. Mas a sensação que eu tive, cada vez que eu entro para tomar banho, e eu fecho a porta, eu sinto assim, nossa, eu tomei uma decisão quanto a isso, quanto a limitar uma coisa que era um costume do casal que tiraram minha liberdade ali dentro, daquele lugar que eu tava sozinha da casa, que a gente sempre tá junto, ela até claro, né? E daí, então, tem o banheiro que tu tá ali naquele momento teu, embaixo da água, deixando tudo. Então, assim, são pequenas coisinhas que eu posso trazer essa sensação, como a Edith estava comentando. Essa decisão de eu não vou mais entrar tanto enquanto ele está tomando banho, ele não entra enquanto eu estou tomando banho, já trouxe uma sensação assim de eu posso realmente tomar decisões aqui. Trouxe essa mulher selvagem daquela que decide, daquela que rosna, como ela fala ali, né? Da loba que rosna, da loba que passa, da loba que toma decisão. E nesses dois últimos trechos aqui, para a gente finalizar a live, ela fala sobre o vicejar, que essa palavra, eu acho importante a gente finalizar esse conto do patinho feio com essa palavra. E ela fala lá na 227 que vicejar significa que agora que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição, para ali prosperar, vicejar com flores e folhas densas, pesadas e emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar, é isso que foi destinado. Então, a gente vicejar o nosso destino, esse olhar, eu posso mais do que isso, do que cuidar do outro o tempo inteiro, do que pensar na casa o tempo inteiro, do que fazer o almoço correndo porque alguém tem que almoçar, fazer o almoço do jeito que fulano quer. Então, esse como que eu quero ser? Não é vicejar, não é apenas sobreviver, que é o que eu estava comentando, é o nosso direito dessa qualidade da mulher, realmente fazer as nossas escolhas, que pode ser a partir de pequenas coisas. Não recuar, né, meninas? Esse vicejar também é aquela auto-observação. Falar, não, tudo bem, eu estou do jeito que eu estou, mas e se eu pudesse fazer só isso diferente? E aí a Dulce estava falando do banheiro e eu lembrei aqui. Como que foi eu experimentar em pequenas atitudes a minha posição, que eu quero para mim? Dar limites. Por exemplo, o meu marido fala para mim assim, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria ir para tal lugar. Eu falei assim, não, mas eu não quero ir. Aí ele fala assim, mas eu queria tanto ir. Eu falei, então vai você. Mas sem você não dá. Eu falei, então fica. Porque eu não vou. Mas, não é, quando você começa, isso dá uma sensação meio ruim, né, Tuti?
Dá aquela coisinha assim, vem uma vozinha falando assim, nossa, você tá sendo egoísta, nossa, por que você tá fazendo isso? Aí vem a lembrança, nossa, mas ele fez isso, isso e isso por você, por que você tá puxando a porta? Nem precisava tudo, sabe, vem um monte de questões, mas aí nessa hora você fala assim, eu só tô fazendo uma experimentação, vou ver como é que eu me sinto. Aí veio essa voz, mas ao mesmo tempo eu me senti bem. Falei, então é por isso que eu fico. Essa voz aqui é só uma memória do passado. Eu vou ficar com essa É a voz da cuidadora, aquela que cuida de todos, como a voz da cuidadora vem, cuida dele, vai com ele, tá sempre junto, aquela que cuida de todo mundo, vai vir essa voz, vai enfrentar essa voz mesmo. Então, você gera isso, você pensa, e se eu pudesse fazer só uma pequena coisa, dizer um nãozinho? Um nãozinho. E o não que eu tô falando é esse não que a Tuti falou. Não é um não declarado assim, não precisa. É só você se posicionar em relação àquilo que você quer no momento. Aquilo que você precisa. Qual é a sua prioridade, qual é a sua necessidade? É essa a auto-observação que precisa ser feita. Do que eu preciso agora? Preciso trancar a porta do banheiro porque eu quero ficar sozinha. Eu só quero ficar sozinha nesse momento. Ah, não, mas agora você está me abandonando, você não sei o quê. Olha, se você se sente abandonado, então você precisa de tratamento. Gente, e o pior é que eu nunca falo de uma maneira suave. Eu estou falando aqui, falar de uma maneira suave, mas eu nunca falo, né? E eu falo as coisas assim meio. Mas é porque é essa conversa que eu tenho comigo também. Porque se eu não me pegar pelos cabelos, cara, eu não saio do lugar. Sabe, se eu ficar me alisando, falar, não, vamos então pensar numa outra forma. Não vamos pensar numa outra forma, não tem paciência. Não tem paciência. Vamos fazer aqui mesmo e depois a gente vê o que faz. Se não der certo, a gente tenta de outra forma. Mas é essa mudança que precisa ser feita. Não tem, e vicejar é isso, é a gente observar o que poderia ser feito de diferente. Como que eu me sentiria? Ah, e se eu pudesse realmente ser a pessoa que fica feliz depois de dizer ou não? Ai, que delícia, que maravilha. Eu me posicionar, eu me colocar. Ai, um monte de gente vai me abandonar. Vai. Mas é porque essas pessoas já não estavam com você, tá? Só para te avisar. Elas já não estavam. Elas estavam só uma peneiragem de você. É uma outra história. Que dá outra live aqui também. Dá. E é isso, gente. Só observa. Faz aí uma intenção para você, para o futuro. Como seria se eu pudesse tal coisa? Pequena, pode ser pequena. Só isso que eu queria falar. Insistir, né? Que é o que ela fala. Insiste. Se você ficar parada, que nem um patinho, o lago vai congelar. Vai sair dali? Vai, porque alguém vai te tirar, mas aí você vai fazer tudo aquilo que a pessoa quer. Né? É o seu destino sendo comandado pelo outro, sendo moldado pelo outro. Mas quando você insiste em alimentar isso, quando eu fiz assim, né, dizer não com amor, né? Melhor, dizer não com alto amor, você não vai estar se machucando por isso, você vai estar se curando. E é um princípio da cura, o não é o primeiro, para mim é o primeiro passo. E insistir nesse caminho, porque sem movimento vai continuar um patinho feio, vai continuar se sentindo rejeitado, vai continuar se sentindo deslocado. E não dá para fazer. Eu lembro muito que a Edith teve umas lives que ela falou assim: gente, chega de mimimi! Para com mimimi! E é mais ou menos isso, não dá para ficar só no mimimi, você tem que ter uma ação, você tem que ter uma atitude. O não é uma delas, é você sentir o que você quer, projetar o que você deseja. Eu acredito hoje que ao projetar eu já sei que sou capaz de. Só preciso descobrir o primeiro passo. Né? E aí eu vou insistindo nisso até alcançar o fogo máximo. E quando for ver, eu já teve essa peneiragem das pessoas que estavam se alimentando da tua energia, mas que realmente não te somavam em nada. E você está realmente com a sua tribo, está com pessoas iguais, família te aceita numa boa, porque passa a entender que você é assim, e você é um ser humano único, e cada um deles também com as suas características, e a gente acaba ensinando através do exemplo, né? As pessoas vão seguindo nossos passos, ou pelo menos a gente vai inspirando as pessoas. Posso falar mais uma coisa? Fala.
A Tati comentou aí que às vezes a gente vai pro lago congelado como um patinho feio e que muitas vezes alguém pode tirar a gente de lá. E tem que ficar muito alerta com isso. Porque, principalmente nós mulheres que ficamos nessa busca de aceitação e de aprovação, aí, principalmente dedicando muito à família, aos filhos, ao marido e tudo mais, a gente fica esperando esse retorno. E esse retorno pode ser essa busca de ser tirada desse lago. E eu preciso falar uma coisa: ninguém deve nada para a gente. E pode ser que ninguém te tire desse lago. Pode ser que você congele mesmo. Uhum. Por isso que a gente precisa de muita atenção para a gente não sair desse nosso modo selvagem, sabe? Dessa nossa essência. Porque é essa essência que vai te dar força para quando você entrar numa água gelada, você sair sozinha. É disso que a gente está precisando hoje. Né? E não procurar no outro essa salvação. Né? Porque eu estou falando isso de um lugar que eu conheço bastante, sabe? Eu fiquei esperando a salvação e Deus veio com ele, Pedro, com bombeiro, sabe a historinha? E veio com tudo e eu neguei e fiquei esperando a salvação do meu modo. Do meu modo. A minha salvação, do jeito. A arrogância era tão grande que eu esperava a minha forma. Tinha que ser do meu jeito. E não é. Não acontece isso. E aí vem a decepção, vem a tristeza, a amargura e etc. E é isso que eu queria falar aqui. Para a gente finalizar a história do patinho que vocês todos comentaram, primeiro, se ele tivesse tentado ficar aonde ele estava sendo maltratado, né? Porque os outros bichos de onde ele estava sempre davam risada dele, então ficavam menosprezando ele ali, dando picadas nele e tudo mais. Ali ele poderia também estar esperando uma salvação ou esperando que todo mundo mudasse, porque acontece muito isso. A gente permanece tentando por, anos, às vezes, esperando que aquele ciclo de amizade, não, vou dar mais uma chance para eles, acho que na próxima eles vão mudar, no próximo encontro vai estar melhor, no próximo vai ter um objetivo, na outra, não. A gente fica tentando que os outros mudem. Ele poderia ter ficado ali sofrido tanto, né? Esperando que as pessoas que a gente cuida muitas vezes, elas peçam pra gente parar de cuidar. Só que, na verdade, começa como ataque disse por nós, né? Esse não, peraí, não, realmente eu não vou mais cuidar desse jeito que eu tô cuidando de todo mundo. Eu vou cuidar primeiro de mim, depois eu vou cuidar de alguém, tudo mais, dos outros ali vou dizer mais não e tudo mais, mas não vai dar para esperar essa atitude, eu vou ter que tirar de dentro de mim essa ação do movimento, do que eu vou dizer não, eu vou colocar limite e tudo mais. E é mais simples começar por pequenas coisas, como a gente estava falando, e esse vicejar, que ela fala sobre, que eu fui pesquisar melhor o significado dessa palavra, vicejar, e ela fala sobre plantas, né, lá no significado da palavra, sobre germinar, fazer germinar. Então, eu vou ter que colocar a semente, às vezes vai nascer e aquela planta vai morrer. E eu vou lá e planto outra coisa, e planto de novo, e testo outra semente, e testo outra planta. Então, esse movimento de quando eu vou dizer não, quais não eu preciso, quais limites eu preciso fazer. E para poder enxergar, abrir espaço também para a gente se visualizar como cisne, né? Porque o patinho não se enxergava, ele não via isso, porque ele só ouvia o que os outros diziam, ou o que ele achava que deveria ser. Então, ele olhava para a imagem lá do cisne e não se via naquilo. Até que ele foi obrigado a visualizar ali que ele era, né? Então, mas ele abriu oportunidade também, porque quando ele quis sair daquele momento, quando ele teve a ação, eu vou sair daqui onde eu estou e vou testar outros lugares, outros lados, né? Ele fez esse movimento da gente ser... como a Tati falou, sejamos mais Fiona e menos Branca de Neve, exatamente. Sejamos mais cisne e menos patinho feio, se dê oportunidade para a gente se ver também como uma mulher selvagem, como um cisne do que um patinho feio. Uhum.
negar. Aí tem o final, o último trecho, você vai ler, Tuti, do parágrafo? Pode ler? Pode ler. Eu não sei se você está encerrando ou... A gente tá... Vamos ler esse último aqui pra gente encerrar. Diz assim, se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. Adoro. É maravilhoso isso, gente. A mulher selvagem está por perto quando você começa a perceber isso em você. Aí ela segue. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda dá tempo. Claro que dá. Ponha em prática sua mulher selvagem. Insista. Ai, gente, isso eu acho que eu vou pular isso aqui vai virar mantra. Vai pra geladeira, vai pro armário, vai pro banheiro. Vai pra tudo. Vai. Enquanto eu estiver fazendo Ho'oponopono, eu vou colocar essa frase no meio. Ai, gente, maravilhoso. Quem nunca foi chamada, mesmo como quem nunca foi chamada porque seguiu sempre essa disciplina ou tentando se adaptar até hoje, experimenta fazer alguma coisa diferente para ser chamada, né? Então, eu acho que uma das coisas que hoje... Aqui existem as palavras de quando ela fez, né? Saliente, esperta, submissa, indisciplinada. Mas a mulher que coloca na internet, assim, vem para as lives ou posts e tudo mais, stories, ela começa a ser chamada de blogueira. Aí é o momento que também a mulher selvagem está saindo, porque a gente está fazendo algo diferente, está mostrando um pouco da nossa vida ali, e alguém vai dizer, olha, o que essa daí tá com 1.000 seguidores e querendo influenciar a vida de quem? Blogueiragem, por quê? Vai vir alguém pensar isso ou falar isso. Então, agora, nessa era da tecnologia, do digital, o blogueira é o que essa mulher selvagem aí, realmente, quando tu tá colocando pra fora, tá nem aí, se estão pensando que a tua vida é menos ou mais, foda-se se a água é importante ou não, postar de manhã, é esse mesmo, o que eu quero ali mostrar, e com certeza alguma pessoa vai ser impactada do outro lado, para quem quer fazer isso, né, mas despertar essa indisciplinada, tentar sentir essa sensação. Acho que é isso pra gente finalizar hoje, a gente finaliza o conto do Patinho Feio, e a gente aprendeu muito com esse conto, ele revela muito em várias áreas, a gente passou por isso, em cada área da nossa vida, relacionamento, saúde, etc., amizade, família, isso que a gente está falando hoje, negócio, empreendedorismo, a gente passa por isso em algum momento, a gente se sente menosprezada, se sente um patinho feio do lugar que a gente está, e ele nos ensina muito sobre esses lagos que ele percorreu, sobre como que ele saiu, e a gente foi falando isso nessas lives aqui até hoje. A gente faz esse círculo toda terça às 13, então quando acontece alguma coisa a gente faz em outro dia da semana, como é no caso hoje, mas geralmente na terça-feira às 13. E seguimos aí no próximo com um novo conto também, já passamos por vários contos aí do livro e vamos para o próximo. E gratidão, Tati, mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, gente. A colaboração de vocês é essencial para a gente unir ideias e trazer mais força ainda para que quem está assistindo consiga realmente tirar essa mulher para fora. A gente, essa consciência de trazer essa mulher selvagem junto e realizar coisas que a gente quer realizar, né? Sonhos que a gente quer realizar. Gratidão, obrigada pelo convite. Obrigada sempre, gente. Qualquer coisa, já estou de volta no ramo. Gratidão. Beijo. Aí, deixa eu vou olhar aqui agora. Adriana, Patrícia, Tati, Thaís e o Carlos. Beijo. 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 Tchau.